pequenininhos do terceiro ano, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo ok? Hoje a gente vai ter aula de geografia. Vamos falar sobre extrativismo. Mas, tia, que danada é essa palavra difícil? Extrativismo. A gente vai saber o que é. Vamos aprender o que é esse tal de extrativismo, tá bom? O que é isso? Que danada é isso? Extrativismo. É a parte da economia. O que é economia? Economia é o jeito que nós, humanos, homens, nós ganhamos dinheiro. É o que mostra como a gente ganha dinheiro. Então, é uma parte da economia que ela vai gerar uma renda, gerar uma forma de vida, só que ela não destrói a natureza. Como assim, tia? Ela geralmente não destrói. Vai existir momentos que ela vai dar uma degradada na natureza, mas geralmente ela não vai destruir a natureza. Então, o extrativismo é aquilo. Você tem um pé de manga no seu quintal, você vai lá, enche vários saquinhos de manga e vai vender. Então, isso é extrativismo. Por quê? Porque você não teve que fazer um plantio, nem fazer um curral para ter um rebanho. Você vai usar aquilo que a natureza está lhe dando ali, geralmente no natural. Em alguns casos, vai sim precisar de uma destruição, uma devastação da natureza. Mas o extrativismo ele vai ser principalmente essa parte de tirar o que a natureza dá. Então, sem destruir o que existe nela. Então, a gente vê aqui, ó, isso são formas de extrativismo, que é colheita de coquinho, de cacau, de café, que são... O café e o cacau talvez não seja extrativismo, porque... se não for um plantio. Mas se for um plantio, não vai ser, como é que eu posso dizer? Não vai ser extrativismo, porque enquanto ele, como é que eu posso dizer? Enquanto for tirado diretamente da natureza, vai ser extrativismo, mas se não for, não será. Se for plantado, não vai ser de forma nenhuma extrativismo, vai ser agricultura. Então, a gente vai seguir aqui para saber quais são as classificações do extrativismo. Mas como assim? Em que parte é extrativismo? Se a gente olhar e dizer, isso é extrativismo? Não sei, vamos ver. Nós vamos ter os recursos. A gente vai ter que ver se esses recursos são renováveis, limitados ou não renováveis. Dentro do extrativismo, nós vamos ter os recursos renováveis, que eles se renovam. Como assim? É fácil de se repor, como os ventos, os raios solares, por exemplo. O vento, ele é aqueles que os recursos renováveis são aqueles que você olha e diz, não, aquilo ali não tem como se acabar. É que nem o amor de mãe. A gente diz, não tem como o amor de mãe se acabar. Mas, aí a gente olha e diz, pronto. A gente tem, igual o amor de mãe, os ventos solares e os raios solares. Não tem como a gente olhar e dizer, vai se acabar. Não, porque o sol está ali a todo instante, o vento está ali a todo instante. Então, não tem possibilidade de que isso se acabe. Nós vamos ter os recursos limitados. Como assim limitados? É tipo o tempo que a gente passa na escola. O tempo que a gente passa na escola é limitado. Uma hora vai acabar. Mas são como a água, o solo e a vegetação. Se você não cuidar direitinho da água, se poluir demais, acaba a água doce. É um recurso que existe muito, mas que se a gente não tiver cuidado como vai usar essa água, ela provavelmente vai acabar em algum horário. Mas também, se a gente tiver cuidado, ela vai estar sempre se renovando. Então, ela é um renovável, mas que é limitado. Ele está ali, mas ele vai, se você não tiver cuidado, não souber usar, ele vai lá e acaba. E vamos ter os não renováveis. O que é isso? São os que demoram milhares e milhares e milhares de anos, assim, muito tempo para ser feito, mas que se acaba com pouco tempo, como o petróleo e todos os minerais. O petróleo, ele
ele é finito, porque, por exemplo, ele, para se criar, ele leva milhares e milhares e milhares de anos para se formar lá no subsolo. Então, é de restos mortais e tudo mais, de animais, de plantas. Então, o petróleo ele não consegue se renovar se ele acabar agora. Então, tem que saber como é que vai extrair isso para poder a gente existir por muito tempo esses produtos com a gente. Mas quais são os tipos de extrativismo, tia? E por que essa foto de cima, a floresta está acabada, o solo está arregaçado? Tia vai explicar agora. Nós vamos ter 3 tipos de extrativismo: o mineral, o vegetal e o animal. Cada tipo desse vai ter uma especificidade. O que mais degrada a natureza é o mineral, porque geralmente os minerais estão abaixo do solo. Mas, enfim, isso aí é coisa que acontece. Mas a gente vai aqui seguindo. A gente vai começar falando do extrativismo animal. Tia trouxe essa foto dessa pesca porque geralmente é o mais comum. Porque ela está fora da pecuária, ela está fora, porque a pecuária a gente estudou na aula passada, que a pecuária era aquela prática de intensiva ou extensiva de criar animais, né? Intensiva quando era em grandes pastos e extensiva quando era em pequenos currais e tudo mais. No entanto, tinha a prática da criação. No extrativismo, o animal não é criado, ele nasce, cresce e reproduz no mar, na mata, no rio e tudo mais, mas não existe a interferência humana em nenhum lugar. Então, eles são assim. E vai existir 2 tipos de extrativismo animal, geralmente é pela pesca e pela caça. Por quê? A pesca é nos rios e tudo mais, e a caça é na floresta, na mata e tudo mais. Mas essas 2 formas de extrativismo, eles precisam ser controlados. Porque, por exemplo, se os pescadores forem pescar na época que os animais estão se reproduzindo, só tem peixe pequenininho, aqueles peixes eles não terão tempo de crescer e também não terão tempo de se reproduzir. Então, aquela forma toda de criar, ela vai acabando. Por quê? Porque esse extrativismo, se ele não tiver freio, ele se torna não renovável. Então, ele é limitado, esse extrativismo da pesca e da caça. Porque se os caçadores não forem controlados na época de reprodução das espécies, principalmente, não terão novas safras nova ninhada de animais e tudo mais. O segundo extrativismo que a gente vai trazer é o extrativismo vegetal. Mas o que é o extrativismo vegetal? Ele é totalmente o contrário da agricultura. A gente estudou a agricultura e viu que a agricultura ela é extensiva, intensiva, tem várias partes, e que ela vai ser plantada pelo homem. Então, o homem vai chegar ali, vai plantar, vai levar, e assim sucessivamente. Mas o extrativismo ele é diferente. Ele vai se aproveitar do que a floresta, as plantas, elas dão de graça. Então, eles tiram o fruto, eles tiram o látex, eles tiram o coco, eles tiram tudo, as folhas, mas não destroem aquela natureza que está ali formada. Então, os principais, geralmente, se você for olhar para o Brasil, a gente vai ter muita extração de produtos assim, de extrativismo vegetal, que é da planta, principalmente na região norte. Na região norte é muito forte essa presença. E tem assim, coquinhos, sementes, látex, frutos, vegetais e tudo mais, somente coletando. Ou seja, vocês têm que esperar a época do ano que aquilo ali vai dar, vai ter que esperar tudo direitinho para poder acontecer, porque não é como a pecuária ou a agricultura, esse extrativismo. Você precisa esperar o tempo da natureza para poder se usufruir desses recursos, entendeu? E também vamos ter o extrativismo mineral.
O extrativismo mineral, como a gente está vendo nessa foto, ele é o que mais vai danificar a... Como é que eu posso dizer? É o que mais vai danificar a natureza. Porque essa natureza, ela é tirada totalmente de cima, a cobertura vegetal é tirada porque geralmente está no subsolo ou no oceano as principais formas de extrativismo mineral, que é para tirar sal, gás natural, petróleo, alguns metais pesados, e eles são consumidos de forma indireta ou não indireta a natureza. Mas vai ter algumas técnicas, como o garimpo, que ela não vai precisar danificar tanto a natureza, porque ela é como o garimpo. O garimpo você vai lá na beira do rio com algumas ferramentas e consegue tirar o seu ouro sem precisar danificar nada. Mas geralmente o extrativismo mineral acaba com essa parte de cobertura vegetal. Resumindo, o extrativismo é a principal forma sustentável, mas não é necessário que seja monitorado para que os recursos escassos tenham o poder de se recuperar e retornar. É como tia disse, ele vai acontecer, mas se ele não for controlado, ele pode acabar destruindo algumas coisas. Então a pesca tem que ser controlada, a caça tem que ser controlada, a retirada de minerais também precisa ser controlada, porque senão também destrói a natureza, tanto quanto a pecuária e tudo mais, tá? Hoje vai ser um pouquinho diferente. A atividade de sala vai ser 153 e 154. E a gente vai fazendo. Quando chegar às 3h30, tia manda a correção. E vocês vão ficar com uma atividadezinha para fazer, para tia mandar a correção na próxima aula, tá? Que é a 144 e a 145 do livro, tá certo? Um beijo. Até semana que vem. Tchau.